Olá, bem-vindos ao E2, o programa da Escola Superior de Comunicação Social. E a tua companhia preferida das terças à noite. Hoje temos bons motivos para ficares connosco durante a próxima meia hora. Ora, vê o que preparámos a pensar em ti. Na rúbrica Um Livro Porque Sim, Sofia Ferreira entrevista a S. Tagino, autor do livro Meco. O Repórter E2 não perdeu ação, a figura do provedor na comunicação social, uma iniciativa que contou com a presença dos provedores da RTP e do Diário Notícias. O professor António Marques Mendes é o convidado desta semana do Manual de Instruções e vem falar sobre o planeamento estratégico de uma comunicação. E, no Falos Curtos, a boa disposição e o humor são constantes na minissérie O Grito. Segredos, equívocos, silêncios são estes os ingredientes que compõem o romance policial Meia Culpa. Fica com a Sofia Ferreira e o seu convidado. Bem-vindo a mais um Livro Porque Sim. Sob o nome de S. Tagino, António José da Costa Neves traz-nos um romance enigmático, Meia Culpa, passado em terras portuguesas. O nosso convidado de hoje é o autor desta obra. Bem-vindo. Obrigado. Boa tarde. Assina as suas obras com o nome S. Tagino. O que é que levou a criar este pseudónimo? É um pseudónimo e tem uma história, não é? Quando resolvi começar a escrever, e só comecei a escrever a sério aos 60 anos, quando me reformei, escrevi em catadupa logo 3 livros e procurei editoras. É muito difícil, uma pessoa que não está no meio literário, que não conhece ninguém, que não está ligado a nenhum interesse particular, encontrar uma editora. E então, depois de alguma procura, pensei que só através de um prémio literário é que eu poderia ter a oportunidade de publicar. Exato. E então tinha escrito 3 livros e mandei esses 3 livros para 3 prémios literários diferentes. Curiosamente, esses 3 livros ganharam cada um o seu primeiro prémio. O Meia Culpa, que neste momento talvez seja o meu 8º livro editado, foi o segundo desses livros. Ganhou o prémio Polaris em 2007. O primeiro foi o Matar o Chefe de Posto, um livro sobre a guerra colonial, que foi prémio literário Cidade da Almada. E depois ainda tive um terceiro, que foi prémio Revelação Manuel Teixeira Gomes, que foi o Nem por Sonhos. Quando mandei o primeiro livro, tinha que ser no anonimato e tive que escolher um pseudónimo, e ocorreu-me o facto de toda a minha vida ter sido, de certa forma, balizada pelos rios Tejo e Sado, e foi relativamente fácil escolher o pseudónimo Tagino. Mas Tagino era muito pouco, então acrescentei o ES, que queria dizer simplesmente eu sou de entre Tejo e o Sado. O editor gostou do pseudónimo e depois, enfim, de comum acordo, optámos por, a partir daí pôr o S. Tagino, porque dizia o editor que dava uma ressonância latino-americana muito interessante para o tipo de livros que eu escrevia. Falos curtos, falos curtos. Isso não é o meu tamanho, avó! A Escola Superior de Comunicação Social comemorou o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa e de Expressão com a iniciativa Um Dia com os Mídia. O Repórter E2 esteve presente na ação A Figura do Provedor na Comunicação Social, um encontro moderado pelo professor Francisco Sena Santos, conta com a presença dos provedores da RTP e do Diário Notícias. A iniciativa Um Dia com os Mídia veio à Escola Superior de Comunicação Social e trouxe um debate com os provedores da RTP e do Diário de Notícias. Francisco Sena Santos moderou a conversa, que contou com a participação de uma plateia de alunos dos diferentes cursos.
O mote para a discussão foi perceber a importância que a figura de um provedor tem para os órgãos de comunicação social na atualidade. O caso da RTP, porque é um provedor do telespectador, é receber as mensagens dos telespectadores, as queixas, os elogios, as reclamações e dar-lhe sentido e torná-las públicas, quer no Facebook, quer fazendo programas de voz do cidadão que reflitam as preocupações dos telespectadores. As funções de José Carlos Abrantes, provedor do telespectador da RTP, e de Óscar Mascarenhas, provedor do leitor do Diário de Notícias, estiveram em destaque. Quer dizer, é uma função difícil, uma função que seja fácil é uma função que não vale a pena ser feita, não é? É difícil, mas é uma função que se exerce com prazer. Era importante que todos os órgãos da comunicação social tivessem um provedor. Se não o têm, em regra, é exatamente para não serem escrutinados. A minha ideia que eu tenho da vantagem de haver um provedor é que há uma força de moderação, digamos assim, do comportamento dos jornalistas e também alguém que os leitores, estou a falar do provedor de leitor neste caso, dos leitores sentem a quem podem transmitir as suas inquietações ou protestos até sobre o modo como o jornal está a publicar determinada coisa. Portanto, é uma força de moderação. Não, de maneira nenhuma. Eu sinto-me apenas como um camarada mais velho de jornalistas, com bastante mais experiência que a generalidade deles, e que a quem posso dizer alguma coisa, posso transmitir alguma coisa das reflexões que tenho feito em matéria de ética e de deontologia ao longo de 38 anos de profissão. Bem, quer dizer, como sabe, não há uma lei que obrigue. O caso da RTP é um caso único, porque a RTP é obrigada a ter provedor, porque a lei do serviço público diz que a RTP deve ter provedor. E julgo que não seria legítimo que isso fosse obrigatório para todos os órgãos de comunicação social. É uma função que aqueles órgãos que consideram que por um motivo ou outro consideram devê-la ter, muito bem, devem ter, mas os que não consideram, não acho que possam ser obrigados a isso. Mas é uma função que tem uma certa importância na medida em que introduz a posição dos leitores, a posição dos telespectadores e, portanto, a lógica da produção de notícias e da produção de programas é contrariada, ou pelo menos é contrabalançada por uma outra lógica que é do telespectador ou do leitor que vê ou que ouve, e os leitores e os telespectadores têm cultura, têm ideias, querem também um serviço público melhor e, portanto, é essa cultura que entra nos órgãos de comunicação social. Eu não gosto nada de coisas obrigatórias. Estamos a falar de liberdade de expressão sempre e não devem criar-se obrigações, porque sempre que se criam obrigações, criam-se maneiras de fugir delas. O que era importante é que houvesse a consciência cívica das pessoas para aceitar. Também é verdade que se há um jornal que não tem provedor de leitor e se o público gostaria que ele tivesse, o público também pode fazer uma exigência, ou metem provedor de leitor ou eu deixo de ser de leitor. Portanto, também podem castigar os jornais que não tenham provedores de leitor. Embora esta função seja importante para a melhoria do serviço prestado pelos mídia, Óscar Mascarenhas considera que alguns órgãos de comunicação social usam o provedor como marketing ou prestígio. Outro ponto central foi a importância das sugestões dos leitores como instrumento de trabalho. Depois deste debate, os alunos ficaram mais elucidados sobre a importância desta figura nos mídia em Portugal. Pois isso não sei se conseguimos ser claros para todos os que aqui estiveram. A nossa ideia foi que sim, foi que explicarmos, eu saio satisfeito porque foram feitas muitas perguntas de valor e perguntas que me questionaram o meu colega e, portanto, nessa medida estou satisfeito. Passando agora um pouco à obra, esta meia culpa, esta história desenrola-se em torno de uma família, os Peralta. Ao longo do livro vamos conhecendo a história desta mesma família, vamos tendo alguns detalhes.
Todos estes pormenores são apenas imaginação ou também são o reflexo de alguma inspiração real daquilo que viveu? Não, vamos lá. Eu conheci uma família Peralta e achei muito interessante o facto de ser Peralta e não Peralta. Isto ficou sempre no meu subconsciente durante largos anos. Quando comecei a escrever esta história, não sei porquê, veio-me o Peralta e então fui procurar saber quem eram os Peraltas, os primeiros Peraltas, quem era, sabia apenas que havia um termo de peralvilho e peraltice que tinha um determinado sentido jocoso, mas não conhecia nada dos Peraltas nem dos Peraltas. Como sou formado em História, talvez isto, bichinho da História, da investigação, etc., fez com que eu tenha investigado e tenha descoberto realmente quais teriam sido os primeiros Peraltas que tenham estado, tivessem chegado a Portugal e, enfim, teci a partir daí essa história a partir dos Peraltas bascos, uma família basca que terá chegado a Portugal por volta de 1500, não é? Portanto, pegou em algo real? Sim, em algo real, mas é pura e simplesmente ficção. Claro que tem que dar um fio condutor histórico, narrativo, consistente e coerente, e isso procurei dar porque o livro desenvolve-se em 3 tempos diferentes. Há o tempo histórico, 300 anos de história de uma família. E depois o tempo passado. Há qualquer coisa que aconteceu há 40 anos e que condiciona o narrador, porque o narrador é o principal personagem da história. Exato. E há o tempo atual, o tempo da história. Então, esses 3 tempos têm que se julgar. Há um jogo dos 3 tempos que se vão conjugando e que depois, no fim, vão todos contribuir para um desenlace final. António Marcos Mendes é professor de Relações Públicas e Comunicação Empresarial na Escola Superior de Comunicação Social. Fica a saber mais sobre o planeamento de uma comunicação com o nosso convidado no Manual de Instruções. Bem-vindos ao Manual de Instruções. Hoje vamos falar sobre dossiês de patrocínio. O primeiro conselho que eu tenho para deixar é relativamente à orientação que o dossiê de patrocínio deve ter. O dossiê de patrocínio é feito para os patrocinadores, não é feito para nós. E isto é um erro em que a maior parte das pessoas cai. É fazer um documento muito bonito, pensando nas nossas necessidades, nos nossos objetivos, e esquecendo-se que isto vai ser entregue a um patrocinador e que ele é o destinatário. E é ele que tem que estar confortável, é pensarmos o dossiê de patrocínio do princípio ao fim, para o patrocinador, pensando naquilo que vão ser as suas necessidades, naquilo que vão ser os seus benefícios, naquilo que vão ser os seus investimentos e no retorno que ele vai fazer. Porque o patrocinador tem isto sempre na cabeça. O patrocinador não é um benemérito, não é um filantropo. Aquilo que faz é analisar uma oportunidade de investimento e aquilo que quer é um meio adicional, alternativo, diferente, para passar mensagens sobre a sua marca, sobre a sua empresa. Portanto, quando nós queremos que ele se associe a um evento nosso, temos que pensar em função da marca e da empresa, concretamente, que nós vamos visitar. Os patrocinadores querem perceber que aquilo foi uma proposta pensada para eles, que nós analisamos concretamente a marca e que, porque analisamos a marca, analisamos a empresa, percebemos qual era o seu posicionamento de mercado, percebemos qual era a sua essência de marca, é que lhes estamos a propor aquele acontecimento, aquele evento, para ser eventualmente patrocinado. Mesmo que isso não seja verdade e mesmo que nós tenhamos um dossiê mais genérico e que aquilo que nós queremos é patrocinadores e que, independentemente de ser aquele ou outro, o que interessa é que aquele momento de contacto seja uma experiência boa e um momento bom para o próprio patrocinador e ver do outro lado que existe profissionalismo e existe uma abordagem séria à preparação e à estruturação daquele evento, que passa também por esta área dos patrocínios e do financiamento. O nosso dossiê de patrocínio é
a maior parte das vezes, o único mecanismo que nós temos para garantir a nossa credibilidade. E isso é essencial. Quem está do outro lado a analisar um patrocínio, um possível patrocínio, não sabe quem nós somos. Ou então conhece-nos, mas nunca trabalhou connosco. E, obviamente, o único meio que nós temos para garantir a tal confiança do patrocinador, do potencial patrocinador, na nossa proposta é dar-nos os elementos garantes da nossa credibilidade enquanto organizadores e estruturadores de um evento. Portanto, todo o dossiê, obviamente, tem que ter uma parte em que nós apresentamos aquilo que somos, apresentamos as nossas referências, apresentamos as iniciativas em que nós já estivemos envolvidos, de uma forma bastante clara, dizermos que não somos apenas uns brincalhões que andamos aqui a tentar arranjar uns cobres, mas que somos uma entidade séria, ou um grupo de pessoas sérias, que está, de alguma maneira, a tentar montar um acontecimento que também se quer com sucesso. Portanto, temos que dar todas as bases de credibilidade para que as pessoas tenham confiança em nós e que analisem aquilo que é a nossa proposta e que partam para essa análise da proposta com uma das dúvidas essenciais já resolvida, que é: estas pessoas são sérias e vão levar as coisas até ao fim, que é um dos grandes problemas de quem está do lado do patrocinador a analisar. Nós temos que ter cuidados com o sítio onde vai ser a iniciativa, a quem é que nós nos dirigimos no acontecimento, temos que ter os números muito bem estruturados. O patrocínio vai ser de quanto, vai se destinar aqui, vai ter esta e esta e esta aplicação, e o patrocinador o que é que vai obter? Vai ter que condições concretas na iniciativa, no acontecimento? Vai ter uma mensagem, imaginemos que estamos a falar de um festival de cinema. Vai ter o quê? Vai ter uma mensagem antes de todos os filmes? Vai ter um stand móvel à porta de qualquer uma das salas? Vai ter um pack de boas-vindas em cada lugar das pessoas que vão assistir ao festival ou aos filmes em questão? Nós temos que ser muito concretos naquilo que estamos a oferecer, porque o patrocinador tem que perceber qual vai ser a sua exposição, a sua visibilidade, a notoriedade potencial que ele vai obter e perceber como é que isto vai beneficiar a sua marca. Temos que ser muito concretos, muito rigorosos, muito objetivos para conseguirmos captar primeiro a sua atenção e depois a sua boa vontade. Quando nós negociamos antecipadamente com alguns meios de comunicação social a sua presença enquanto media sponsors ou patrocinadores de mídia de um acontecimento ou de um evento, é uma garantia logo à partida de que alguma exposição da marca vai existir e isso é um fator influenciador da adesão de outras marcas ao acontecimento, porque as marcas sabem que, por haver desde já um determinado patrocinador de mídia, elas vão estar representadas na publicidade ao evento. Isso é um outro aspecto que nunca deve ser descurado, quer na organização do evento, quer também na preparação e apresentação do dossiê de patrocínio. Explicar muito profundamente aquilo que vai ser o nosso plano de relações com a comunicação social. O patrocinador quer muito rapidamente perceber se aquilo é uma oportunidade ou não é. E, portanto, nós temos que ser simples, objetivos, temos que ser muito realistas, muito pragmáticos e temos que imediatamente captar a atenção deles. Tá? Eu costumo dizer que o dossiê de patrocínio não começa com um índice. O dossiê de patrocínio começa por dizermos: olha, aquilo que queremos de si é isto, porque você vai ter estes benefícios. E, portanto, a primeira página ou a segunda página de um dossiê de patrocínio imediatamente diz qual é o benefício que o patrocinador vai ter. Depois nós vamos sustentar aquela nossa posição. Mas antes de nós sustentarmos a posição, aquilo que nós dizemos é: olha, você vai investir este dinheiro ou alguma coisa e vai ter este retorno. Nós somos muito objetivos. Agora, isto é a parte de entrada, é o primeiro ponto de contacto com uma entidade que é essencial para o sucesso da iniciativa.
Esta obra, tal como já disse, foi congratulada com o prémio Paul Harris em 2007, mas não foi o único prémio que recebeu. Já foi alvo de vários prémios literários. Como já disse, logo no primeiro ano tive aqueles 3 prémios que já referi. Depois disso escrevi um livro sobre uma guerrilha no tempo das lutas liberais, uma guerrilha do Remexido, passada no Alentejo e no Algarve, e que teve o prémio Prosa e Ficção da Almada, onde eu já tinha ganho o prémio de Almada, aberto a todos os escritores nacionais. Mas desses prémios que ganhou teve para si uma maior importância que outro? Algum, em termos de reconhecimento ou a nível pessoal, algum que se destaque? Não, talvez os primeiros, porque só eles é que me permitiram publicar, porque aos 60 anos publicar livros em Portugal é muito difícil, e sem prémio eu tenho a consciência de que escreveria sempre para a gaveta, não é? E assim abriu uma porta. Esse realmente, o Prémio Cidade da Almada, ainda por cima um prémio da cidade onde eu vivo há 30 anos, e um prémio aberto a todos os escritores portugueses, concorreram 60 e tal escritores, e ter ganho logo com a minha primeira obra esse prémio, realmente talvez esse seja o mais importante, mas é sempre bom receber prémios e saber que não paramos no tempo e que as pessoas gostam daquilo que lemos, daquilo que escrevemos. Muito obrigada por ter estado connosco. Nada, obrigado. Partindo de uma brincadeira de mau gosto, um grupo de jovens acaba por causar uma tragédia. 40 anos depois, é desvendado o que ali se passou. Em Meia Culpa, de E.S. Tagino. Nós voltamos para a semana com mais um livro, porque sim. Falas curtos, falas curtos. Já está a gravar outra vez? Making of. Isso não é o meu tamanho, avó! E acho que devias fazer tipo... É a Liliana, meu. Estava bem perfeito. Aguentaste 20 segundos a berrar. Cuidado com o cabo. Está fixe. Está bem fixe. Caraças, que depois. Ok. Nós depois vamos fazer o plano só da avó, o plano só dela, não okay. É só para termos um geral. Tipo, a sério? Vá, isso ainda está... Bem, chegámos ao fim de mais um E2. Mas voltamos para a semana à hora do costume. Esperamos por ti. Até lá.